1, 2, 3, 4. Allez les filles. Quero ver. O pacote já é lindo. Ó, a Marquesa é bem que eu gostaria. Não, mas eu estou fazendo para ele, para você também. O que acontece é que eu estudo profundamente hoje em dia, como tendo tecelagem. Como se vestem as piriguetes. Eu quero estar lá com o meu tecidinho. Porque foi de piriguete para poderosa e agora parece que é, sei lá, uma outra coisa que eu esqueci. Outra coisa, é impressionante. A gente já estava atendendo esse mercado, que é o que mais cresce na confecção brasileira, porque não tem chinês, asiático ou qualquer outra raça que consiga entender a mentalidade da piriguete para atender nos tecidos e na roupa. Que não existe, é só aqui. Que, aliás, a gente está fazendo um PhD em piriguete. Essas são as poderosas. E aqui a pesquisa de street style masculino, e com as cores feitas para o masculino. Ela soltou o cabelo porque ela fica mais bonita, que ela descobriu que tinha uma câmera. Eu quero o avião. Sim, assim. Olha aqui, ó. Maravilhoso, né? Para fazer uma blusa. Olha que lindo. Gente, tem que pegar uma vendedora e perguntar quanto custa. Vou fazer uma gola ou um casaco, não sei, eu vou pensar. Não, que tapete, eu quero gola. Né? Que tal? Mas eu estou na primeira fila, que eles me dão sempre, que eu acho ótimo. Aí tinha 2 lugares vazios do meu lado, e você vê aquelas 2 pessoas que não foram convidadas, mas que entraram e que você sabe que vão sentar, que daqui a pouco vão mandar elas sentar para trás. E eram 2 piriguetes acadêmicas, assim, à perfeição. A saia aqui, né? Salto com aquela plataforma meia pata. Tem um salto de 14 centímetros e meia pata assim. E aquela perninha meio gorducha e malhada, porque agora a última moda é a malhação e agachamento. Bunda. Tem que ter músculo. É uma nova raça brasileira. Aí elas sentaram e a gente ia esperar e eu estava morrendo de medo, achando agora vão levá-las embora. Então eu quero saber uma coisa. Eu perguntei, gente, como é que vocês sentam com essa saia na primeira fila e dá tudo certo? Ah, diz ela, toda com boa vontade. Se fosse num outro país, ela me dava uns tapas e me mandava a merda, com todo respeito. Mas não, elas ficaram todas contentes que eu perguntei que elas, como elas se viravam nessa coisa absolutamente antigravidade. Impressionante. Muito bem. Tem uma calcinha embaixo, que elas são higiênicas. Depois, um micro shortinho por cima. E depois, sabe aquela coisa que faz Shrek? Como é que velcro. Elas têm uns velcros que elas põem nas costuras laterais. Olha, para não subir a saia. Mas é um velcro dessa largura, entendeu? E elas ficam lá assim, e até assim. Entendeu?
E nada de aparecer nada, quer dizer, quando elas não querem. É uma coisa maravilhosa essa coisa da cultura popular. Mas a mulher era do lar. E de repente ela começou a ser obrigada a ter um espaço e começar a fazer alguma coisa, trabalhar, se virar, etc. E tal. Agora, com a mix de raça que a gente tem no Brasil, a gente tem uma tradição feminina do grande apelo sexual. Elas têm que ser sexualmente atraentes, porque elas dominam. Tanto que os homens, com todo o respeito por vocês aqui, estão perdendo um pouco a machice, porque eles têm que dividir espaços. Isso estou falando do que tem de mais popular, tá? A mentalidade da sedução imediata, do sexo é também parte dessa questão da afabilidade. É tudo, oba, sabe? Vamos lá. E vamos lá, e tal e coisa. Esse oba, vamos lá, tá na roupa. A tradução do dia a dia para essa alegria e essa disponibilidade física que a mulher brasileira tem, tá na piriguete. Só que agora, para elas não parecerem muito superficiais, elas imitaram o quê? Exercício físico. E elas exercitam tudo para ficar esses monstros de poder físico que é absolutamente indominável. Que o homem, coitado, eu imagino vocês, coitado, deve chegar rastejando, ver um monstro daquele, só que ela se joga em cima de você. Eu sugiro que as pessoas deem uma olhada no Instagram dessas moças que são famosíssimas. Não são nem mais popozudas, são as agachadoras. Bonitinho esse vestido nosso, né? Falo mal qualquer língua, haja visto português. Argentino não fala bem, português nunca. Falo espanhol com pronúncia também, eu consegui isso. Ou seja, pego um táxi em Buenos Aires e me diz brasileira. Sim, então passo por brasileira inteligente, porque falo bem espanhol, né? Mas é por aí que vai, né?